Eu peguei esse ônibus com ar-condicionado muito bom. Eu entrei pra mim, esperava que fosse o outro comum, esse aqui é R$6, né? Já tava praticamente dentro ali, lógico, muito bom. Me deu o luxo de essa semana, né? Vai ser R$40 pra me levar no médico em Piúma, só me deixar lá. Eu acabei pagando, já tava no carro, né? Não, lógico que tem que perguntar antes, mas R$60 pra ter ido em Anchieta e voltar no táxi, no dia que eu precisei urgentemente ir lá resolver um negócio no banco. Aí tive que ir de novo. Aí dei uma chorada, paguei 50 e como decidi assim, voltar assim pra trás pra ir comprar o ventilador, o bacião lá e o liquidificador, está tudo tão certinho lá. Eu tava olhando o custo-benefício do que realmente eu preciso. Tá bem certinho, bem bonitinho. Ah, dá pra botar um patroninho ali no canto. Não, deixa a cadeirinha assim até então. Acho que aqui mais meio coisinha normal. Esse aqui até dá um copinho bonitinho, não necessariamente. Eu peguei mais um prato. Comprei ontem a minha bolsa preta. Já paguei. A bolsa preta que vai chegar de couro. Mais um prato alienígena que eu falo, né? Um prato abduzido. É um prato branco. E o que eu pedi também, que eu falei? Um chinelinho, o tal de douradinho, que é meio grossinho, saltinho, tipo esse que eu comprei, da plataformazinha. Tem a estrelinha, um douradinho, mas ele é retinho, fininho. Parece que é nada que fica solto em cima, não. Tudo deu 377. Eu já tinha depositado um dinheiro na conta dela, que seria para bater parte do negócio da cama, que a gente não decidiu ainda. Que isso daí também poderia pagar. Depois eu falei, então já botei 140 nessa conta, hoje eu vou fazer esse fechamento disso aqui, tal, porque minha aluna precisa para passar pro Pix, daí dá para pagar logo, porque eu já quero que chegue. Então eu só preciso de fato, através da internet até então, é o tênis preto que eu falei. Depois que decidi o negócio da cama, os 2 lençóis grandes e talvez mais 4 franjas que eu comprei de malinha. Uma cinza. Falei, pegar vermelho ou não. Olhei ali o tonzinho das coisas. Aí eu olhei o que cabe suficiente na mala, naquelas 2 bolsinhas. Que eu vou comprar depois voltando lá naquela loja, uma espécie de, né, cômodazinha plástica, com as gavetas mais largas, maiores, que atende pro tempo roupa de ginástica. Depois eu tenho 1 ou 2 assim pra mim, entre calcinhas, meinhas, essas coisas assim, você poder colocar coisa assim em cima, dobradinha prática pra tirar uma daquela lá e ficar só aquela pretinha pequenininha com parafernália de coisa de higiene, coisa de pilha, blá blá blá, bateria, não sei o que, as coisinhas assim, óculos. Mas aí, né, aí me deu luxo, não deixei de se olhar a grana com coisa de táxi, né, que vai ter que ser pro dia da cirurgia também, né, pra poder me buscar. E aí então eu já vou pagar agora na terça-feira que eu vou fazer isso daí. Então eu tô indo ali resolver, né? Vou no dentista, fazer limpeza dentária, vou no banco e vou procurar um outro espelhinho na tal lojinha baratinho, vou ver se eu passo, talvez eu passe ali e veja a prima ali em frente, ou não sei se vai estar perto mesmo. Eu vou ali. O que eu ia falar era, né? O que virou, precisa se amarrar algumas coisas que se tornaram absurdamente graves, né? O que virou causa e efeito de justificar a atividade como direito, como dever, né? Como trânsitos. Mas isso eu já faço em casa, mas eu já faço fudendo. Se fosse assim, já tinha ganhado bunda. Se fosse assim, você escuta coisas bem tenebrosas e coisas que implicam, inclusive, elas buscam transparências populares, entre aspas, são se tornarem invasivas. Se existe uma aliciação, uma pedofilia, isso e aquilo, algumas coisas tem que até que ponto você fecha o cu e tem moral para pagar a etiqueta e realmente ostentar o que são 4 paredes, até que ponto isso vira vindo de fora, vindo de você mesmo, vindo de dentro, para o que é uma coisa que não é resolvida em verdade social, que justifica como que algum acontece ou ganha dinheiro direito de acontecer, algum trabalho, algum cargo alto, que é o que vira tiro no pé com relação aos hábitos pessoais, porque entre saúde e doença, expectativa de vida, morte e vida, toda a proporcionalidade corporal a quem atribua racismos por capacidades de velocidades, escravistas a quem intitule escravismo bom, escravismo ruim, matança boa, matança ruim, perante vocacionalidades heterotrofíveis de corte, a quem atribua, mas é animal, mas é humano, mas assim é matando, mas assim é comendo, né? O que vira tudo isso daí?
a quem justifique desclassificar leis temporais controversas, a quem justifique burocracia lógica de trabalho ou verdade que mesmo sustente ato pró-fatificação de degustar a coisa, em que momento ganha o volume para degustar, degusta para ganhar volume. Qual é a relação tocante que é convidada a você justificar o ímper? Teoria de que é bom, mas né, um tem que dar mais que o outro, ou tem que se doar, tem muito problema, tem muita perda, como as pessoas falam sobre relações de casados e não necessariamente. O que vira ainda se não necessariamente antecedido a isso, sejam-se desgraças não aceitas, não bem compreendidas, ou que não se pague o valor da responsabilidade que se propõe. O que é uma responsabilidade que não se percebe, né? Que horas a doença vem e leva todo mundo, destitui o prazer, destitui a forma perceptiva. Casou magra, mas era gorda. Castigo dele porque não queria que tinha filho e tinha que perpetuar. Então o castigo ficou para quem? Aquele não deixava que fosse bonito o tempo todo, escravizava o outro. Nossa, mas aqui é bonita, é escravizada por aquele que não é. E aceita. O que é a intenção de dentro, a intenção de fora, como a pessoa se vê, como isso vira dentro perante um terceiro, uma relação social, padrões que tem que se tornar repetitivos perante meios de sustentabilidade, recurso, num ambiente aparentemente saudável, quando isso vira tragédia. Qual lugar a tragédia constantemente não deixa de acontecer, e a miséria, né, a quem justifique o tempo correto e percebeu entre agudos e crônicos apontar que naquele dia o estupro é o prazer máximo, e o prazer máximo não é estupro, ou não necessariamente, né? Então quer dizer, questões tais sobre práticas de atividades físicas, e quando num dado momento, o que vira prática comum, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, né? Altura, comprimento, né? Tempo, né? Questões, nossa, eu não tomei meu shake cedo, só tomei vitamina C, efervescente, zinco, que eu dei uma caca, tomei meu remédio hepático, até esqueci, eu nem vi o nome direito. Fiquei de ler, larguei em cima do fogãozinho lá e olhando as coisas, né? Não gosto de pano velho aqui, mas um tapete aqui eu aproveito o pano de chão. Isso aqui na porta tá me incomodando, foi lá, comprei um negocinho de botar na porta que cabe direitinho, marronzinho, tinha pretinho, tinha estampadinho, peguei o marronzinho, ficou super legal. Botei lá aquele bacião ali, ficou legal. Botei aquele outro negócio compridinho no banheiro, atendeu, para não tropeçar, para não ser de outra cor, para não molhar o suficiente e tal, olhando as coisas. Não botar porcaria em cima do fogão, custo-benefício de ter várias toalhas de rosto, quem justifica pano de prato, toalha de academia, não, para não ser pano de chão. Panos ou custo-benefício, como que deixa em cima da cama, estica, não estica, ou faz assim assado. As coisinhas olhando talheres, compra isso, quis comprar faz uma diferença, não comprar até faz, não sei o que, não sei o que. Então vou sair mais ou menos daqui. Você anda um pouquinho na praia, um pouquinho mais na frente. Tá de comer agora, né? Só comer depois do dentista. Espero não sentir dor nenhuma. Tenho medo, aceita a dor da anestesia. Com medo de cutucar e dizer ela que tem uma pomadinha e vai olhar as retrações, mas nem tem intimidade com ela. E acaba tendo que fazer tudo particular por questão de otimizar as coisas, mas o que eram exames de risco, de fato, também que ele venha pedir exame específico de sangue, ou não necessariamente, sobre falar algumas questões, para agendar de fato depois, né? Tá chegando ali. Então a questão da atividade física, o que é decifrar a instrumentalidade, de dizer pronômade, obrigou-se a ficar em lugar apertado, não necessariamente, assim desejou parar, quando alturas, profundidades, lateralidades, isso que virou cultura de esporte, dizer que eram atividades de necessidades. E virou, mas se for pelo trabalho, mas empurra com a barriga o trabalho, mas se faça pior no destrabalho, mas caso fosse trabalho, mas só porque não é trabalho, e entre o trabalho, toda essa desgraça, o que virou, quando dizer que entre análises clínicas e não necessariamente justificar entre temperatura, o que é aeróbio e anaeróbio, como relações sustentáveis, do que virou num dado momento dizer que independente de interatividade, aqui colocar pró-combustão, entre morte e vida, o que dataram como reagências minuciosas, quando categorizar exercício isotônico, isométrico e isocinético. Entre o isotônico, excêntrica e concêntrica, que é movimento estático, e a dinâmica fracionária, que ficou datado como frequencial, possibilidade frequencial que se observe,
de subsistência, instrumentalidade e manejo literalmente sustentável para avaliar departamentalidade e controle das coisas público-privado e a desgraça que em massa está. Quanto mais coisas acharem infinitivos, mais atribuírem o paradoxo da infidelidade porta, que não chegar a lugar nenhum ou destruir tudo, ainda que a luxúria esteja constantemente, né? Que também não abre. Academia antes de 4 horas da manhã já costuma às vezes ter gente, antes de 5, né? Tchau, obrigado. Com Deus. Como eu falei que para algum é luxúria, pastelzinho danado. Como para algum é luxúria, você dizer que 7 horas da manhã é madrugada, deu uma gota de frio, né? Uma gota de frio, o sujeito desaparece ao mesmo tempo entre festas, que o padrão do brasileiro, entre apontar país de carnaval, país laico, país religioso, país de tamanho acesso, país que tem tudo. O que é um volume organizacional, paradoxo organizacional entre grandes obras e literalmente deixados arquitetônicos, historicizados tais. Eu vou entrar no Caixa Rápido da Neste. Essa loja aqui não abre, ali futuramente fazer exame de vista e colocar óculos. Ali era o lugar daquele homem que morreu. Acho que é negócio de pedofilia. Em cima do açougue mais carnes, ele era esqueci. A casa dele era meio estranha, porque ele era simpático, esse negócio de alugar lá atrás. A dele não luxúria, uma espécie de casa de orgia de carnaval, com um quarto ali, que o quarto dele ali tinha pedofilia ali. Esqueci o nome, o apelido dele era o Fã. Estava apaixonado, escrevendo, queria casar. Muito obrigado por isso. Eu gosto de chegar aqui nesse meiozinho assim. Nunca andei ali porque esse negócio, anda aqui, para ali, filma aqui, que eles chamam de praia cagada, que tem uma extensão muito boa, tem urubu de sobra, sei lá, que é aquele resto de uma ponte antiga, né? Que é aquela ponte lá e tal, mas isso aqui é muito bom para caminhar, olha a extensão. Eu acho uma praia bonita, eu acho morar aqui. Quando a gente ia para Ubu, eu achava que Ubu não tinha nada a ver com Anchieta, passava de carro, lembrava que passava, acho que era na outra ponte, junto com os meus avós. Né? Aqui era a impressão de que uma coisa feia, a água não estava sempre limpa, mas aqui é ótimo. Eu acho que aqui tem todo um comércio, acho aqui muito agradável, faz um efeito mais próximo à minha cidade, uma coisa de aparentemente, né? E aqui tem incongruência de algumas coisas, tem um postinho lá, delegacia aqui, não sei o que, não sei onde, exame, não sei lá, banco que não tem não sei o que, ainda o que virou aplicativo, o que virou um monte de coisa, mas aqui tem um efeito mais comércio, né? Nem se compara, sabendo que aquilo lá é um bairro e é considerado uma cidade totalmente diferente, uns apontam até como rival e incompatível a condição de aquisição, de arrecadação. Então tem algumas coisas, se você olhar o que é uma dinâmica entre bairros e apontar, né? Regionalidades, o que são multinacionalidades entre condições regionais, aparentemente nem num ponto do mapa, o que você avaliar pangeicismos, despangeicismos entre o abstrato e não abstrato, e tudo que se categorizou, estudo específico de quem, baseado em quê, mas o sujeito era tal, a terra era aditivada assim, tem aquela coisa de protocolo adaptado, é o protocolo do nadador, mas aquele não tinha perna ainda que botou a prótese, tinha memória muscular, mas não tinha, ficou simultâneo, ficou unilateral, essas coisas tem que ter uma marra muito grande, muito adestrada sobre irrevogalidade, o que entenderam como revogalidade laica, entra em extinção, caiu por terra, não funciona mais, o que acharam destradicionalizar, quem faz, para ficar no oba-oba, já que vai morrer mesmo, ou ter que carregar os outros nas costas, inclusive entre putaria descabida. O que vira putaria boa e putaria descabida? Quando você colocar olho nu. O que é o seu pacote racial de olho nu, se literalmente, verbo gerundicisante? O que vira angular, amplitudinar, né? Vértice, horizontalidade, condições como eu coloco livre, né? O que é o apoiado, o que é o guiado, o que é o tracionado, o que virou entre sair do espaço, estar ainda na roça, entre o que vira ostentar variabilidade isocinética, entre comer ou foder, ó, quem justifique causa e efeito de achar pronto ou estar, mas naquela época não tinha isso, mas sempre teve tudo. Teve esse negócio de falar, vem o filho para entender que não tinha tudo e ter que renascer, desnascendo, não tem. Infelizmente, ou melhor, felizmente não tem. Então esse negócio desde que mundo é imundo,
né? Então temos questões tais, nem sei que horas são. Então nós temos questões tais. Pois é. Por que eu tirei esse trato aqui? Cartão o número da conta. Tem cartão o número da conta. Eu tinha um papel, eu perdi. Como que eu fiz isso, gente? Vai. O cartão não chegou. O cartão não chegou. Eu tirei esse extrato um tempo atrás aí. Mas eu não tenho o cartão daqui e o cartão, o papel. Como que eu fiz isso, gente? O cartão nunca chegou. Uns tempos atrás, antes, depois. Só foi naquele dia que eu tava com papel. Cadê o papel? Não tem o papel com o número da conta. Não sei. Tem que trocar o número da... Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que trocar o número da minha conta. E eu tenho que... Hoje é quinta. Então eu vou ter que ir lá e vou ter que vir aqui resolver o número da minha conta. Não chegou cartão, eu perdi papel, vou usar esse recurso. Como que eu tirei esse extrato aqui? Cartão antigo eu não tenho mais, eu tenho que onde jogou fora, joguei fora, quebrou. Não tenho. Onde que tá? Não lembro. Não lembro. Tenho cartão de lá. Não. Nossa, eu dei o número da conta que não é. Nossa, preciso trocar. Fazer o documento de troca, avisar hoje pro meu irmão. Vou ter que ir lá, deixa eu ver que horas são. Tem que trocar, tem que colocar do outro banco. Eu não tenho, eu transferi, mudei. Vou ver como é que eu vou resolver isso. Porque senão tem um mês para resolver, mas tem que assinar a folha. Colocar um papel adicional no contrato. Nossa, eu sinceramente não me lembro. Eu tirei um tempo atrás, mas eu não tenho outro cartão. Tem muito tempo, não tá comigo. Sinceramente, eu não lembro. Eu disse isso dele porque eu não lembro. Vou olhar lá em casa nas coisas, sinceramente eu não lembro. O cartão não chegou, eu não tenho esse cartão na minha bolsa mais. Tinha, acho que eu não joguei fora, entregou no banco. Estranho tudo isso. Cadê aquele cartão? Estranho demais. Estranho. Vou revirar aquela bolsa inteira, só por curiosidade. Tô chegando aqui. Então eu fiz uma reintrodução. Eu tenho para resolver isso aqui também. O que vai ser uma resolução em termos de conta poupança ou de conta, né? O que você tem um banco, o que é um aplicativo, o que você não tem um banco no lugar, por que não tem, o que virou incongruência dizer, independente do aplicativo, o que é um banco e um caixa rápido, entre quem são as pessoas dentro de um lugar, o que é o ir e vir constante de ônibus e não necessariamente, mas questões minuciosas quando você alarmar a atenção, o que é avaliar a estratégia, a nota, o câmbio, quem sustenta o câmbio justifica a nota ser falsa, o crédito, o valor de coisas raras e não raras, o que virou subsistencializar, né? Coisas descabidas, além da casa, rua e trabalho, o que vira um patrimônio público, o que viram dinâmicas literalmente sustentáveis que não podem ser desacatadas, tem de onde tirar, tem em algum lugar. E por que estão em algum lugar quando isso vira de fato tratado histórico? Roubado a troco de quê? O que acharam mesmo arrastar e poderem roubar de quem é o dono? Da coroa, ou de fato que quem tem que ter cara, ou toda a sustentabilidade que mesmo justifique, né? Herança intocável, incorruptível, ou mesmo quando isso implica o que fizeram com a liberdade, o que acham que são, entendeu?
Então vamos aqui olhar que horas que são. Depois eu volto a gravar sobre a pequeninice que sobra. Deixa eu olhar a hora. Pequeninice quando falar sobre algumas questões que eu não estou colocando no YouTube. Olha o risco sobre todas as coisas e por eles eu colocar, ficar fazendo propaganda. Cadê meu modelo padrão em atividade? Eu estou gravando, colocando minuciosidades que está fazendo a diferença. Basta um ouvir e mostrar o próprio corpo e terceirizar a dinâmica, só que também tem que ter muita, tipo, a pessoa cai e volta em branco, ou entrou, ou basta que tenha uma conversa qualquer, que é decorar, apega o ponto-chave, se faz linhagem sagrada, anticristo vira Cristo. Olha, eu juro para vocês que não vira não. Então, em que momento algumas coisas faz que uma nova expansão, uma nova explosão, uma nova retração, que o cu deixa de existir, né? A quem justifique, né, o erro da cruz, o que virou, né? Valor e desvalor perante o uso a relação entre usufruto e arbítrio. O que acharam? Pagar com o cu e utilizar o gogó. O que vira o limite racial entre tira a parafernália, vai pelado, e como que se impõe pelado entre o silencioso e o falado. E quando é gritante, não camuflado, é o limite da saturação, que é a quem atribuir mocinho bandido as conveniências de redatar e justificar um processo de temporalidade ou a temporalidade que se corra para dizer que vira facilitação, direito de tradução, correntismo físico, atividade física, quem justifique direitos e deveres posicionais quando dizer é o leigo ou é o desconhecido, que virou incapaz de racionalidade e facilidade de morte e vida, cortar e cagaiar de qualquer maneira. Perfumaria, tá? Então é essa. Vou entrar, vou olhar. Deixa eu ver que horas são. Às vezes é bom entrar e ver umas coisas, preço de umas coisas. Mas não vou entrar em loja de eletrodoméstico. É muito bom algumas coisas. Dependendo da proporcionalidade do espaço, você adquire uma casa, o que é uma casa planejada, com coisas aparentemente que você não toca, né? Volumes grandes. Olha, cheio de cocô bravo. A loja agora é aqui. Que virou tipo uma casa com espaço com coisas maciças, que não tem perunducar ali em cima, mas que aparentemente você usufrui dentro do espaço, sentar no sofá grande, ver a televisão, mas são coisas aparentemente que não tanto manuseio. Ó, quem justifique virar escravo daquilo ou não, e quem cuidar com facilitação, quando nem em que momento no ano você dizer qual dia que a pessoa paga isso tudo. Como você adquiriu isso tudo se pelas pequenas coisas não faz isso, não limpa nem a bunda, isso daqui não deixa de ter, aparentemente não está na condição de salário, o que é uma multidisciplinaridade institucional que propõe transparência e segurança perante o que é uma casa de fato, você ter direito daquilo. Joia. Deixa aqui.